Nós convidámos o Partido Socialista para discutir com os dois partidos da coligação uma base de compromisso e de diálogo que permitisse viabilizar com estabilidade aquele que foi o resultado das eleições legislativas e que foi o de conferir à coligação entre estes dois partidos a responsabilidade de formar governo. Tive a ocasião de transmitir ao Dr. António Costa e a toda a delegação socialista que estávamos inteiramente receptivos a discutir e a analisar qualquer proposta que o Partido Socialista entendesse importante apresentar. Julgamos que é assim que deve ser, quer dizer, uma vez que houve um programa que foi sufragado nas eleições com mais expressão, que foi o da coligação, compete à coligação mostrar abertura para acolher outras propostas e não compete, digamos, à coligação estar a fazer um exercício de escolha do próprio Partido Socialista daquilo que são as propostas que o Partido Socialista considerará mais importante. Mas julgo que o facto do Partido Socialista não ter apresentado nenhuma proposta em concreto que quisesse discutir connosco não deveria conduzir a um impasse e, portanto, apresentámos a sugestão de fazermos uma segunda reunião em que nós faríamos um exercício um bocadinho mais atrevido, que é o de procurarmos selecionar propostas do Partido Socialista que o Partido Socialista possa considerar ou não mais importantes. Metodologicamente, portanto, se o Partido Socialista não nos quer trazer nenhuma questão para discussão, nós não deixaremos de tentar selecionar propostas do Partido Socialista que o Partido Socialista depois venha a ponderar como sendo importantes. As únicas condições que estabelecemos para ter este diálogo parecem-me relativamente de entendimento comum. Não podemos deixar de respeitar as regras e as condições que se impõem a Portugal como Estado-membro da União Europeia e como participante da zona euro e, portanto, temos obrigações enquanto país que não podem deixar de ser cumpridas e esse é um limite. Não aceitaremos não cumprir as condições que decorrem das nossas obrigações europeias, mas julgo que isso não será um obstáculo na medida em que o Partido Socialista também nos manifestou estar comprometido com a nossa filiação europeia e com o cumprimento das regras na zona euro e do Tratado Orçamental. E, por outro lado, também nos pareceria bizarro que no fim destas interações e discussões pudéssemos chegar ao final com um programa que fosse o programa do Partido Socialista para governar ou de um outro partido e não, no essencial, a base que mereceu o apoio dos portugueses nas eleições que tiveram lugar. Mas isso parecer-nos-ia, em qualquer caso, muito natural que fosse assim, quando o Partido Socialista ganhou eleições, mesmo com maioria relativa, aceitou propostas dos outros partidos, mas não subverter o seu programa. Da mesma maneira, nos parece razoável que a base da discussão seja o programa que a coligação apresentou, mas estamos inteiramente disponíveis, e volto a sublinhar, a qualquer proposta que o Partido Socialista quisesse discutir. Marcámos, portanto, uma nova reunião para terça-feira da próxima semana, em que, como disse, nós faremos um exercício um bocadinho mais atrevido, que é o de propor, de entre aquilo que é o programa do Partido Socialista, medidas que possam ir ao encontro daquilo que o Partido Socialista considera mais relevante e depois observaremos aquilo que o Partido Socialista tem a dizer nessa matéria. Combinámos também que toda a informação de natureza orçamental ou outra que fosse relevante para o Partido Socialista e que o Partido Socialista irá solicitar possa ser remetida para que o Partido Socialista possa estar de posse de toda a informação relevante que, do ponto de vista financeiro, orçamental ou outro, possa ajudar depois a que as nossas conversas possam ser bem sucedidas. Para concluir, gostaria de dizer que demos conta ao Partido Socialista, portanto, que não excluímos nenhuma solução que eles entendam colocar-nos como sendo
importante ou fundamental. Estamos de espírito aberto a fazer esta conversa e esperamos sinceramente que o princípio de que quem ganhou as eleições possa constituir governo e procurar junto da oposição, mas sobretudo daquela que se aproxima mais de nós no que respeita às obrigações europeias que partilhamos, possa proporcionar condições de governabilidade. Significa isto? Condições em que o programa de governo não venha a ser chumbado no Parlamento, apenas porque se entende que, por não ter a maioria absoluta, o governo não está em condições de poder governar. Isso parecer-nos-ia ser uma perversão daquilo que é o resultado das eleições e seguramente aquilo que está na expectativa da generalidade dos portugueses. Repare que essa questão está praticamente respondida desde a noite de domingo, porque o Partido Socialista, através do Dr. António Costa, atribuiu relevância a 4 áreas mais sensíveis, que enumerou, e eu, no meu discurso de vitória eleitoral, na própria noite, fui ao encontro dessas preocupações, dizendo que também nós queremos uma política de rendimentos que possa, tão gradualmente quanto possível, quanto a realidade o consente, remover as políticas e as medidas de maior austeridade e, portanto, acompanhar a recuperação do rendimento que todos os portugueses gostarão de ter. Eu tive a ocasião de transmitir à equipa e ao Dr. António Costa que estamos totalmente disponíveis para poder reanalisar essas matérias. Não haja dúvidas para ninguém de que, se for possível fazer uma restituição mais rápida dos salários e, se for possível, fazer uma remoção mais rápida da sobretaxa, não deixaremos de o fazer porque não temos nenhum gosto em que essas medidas continuem em vigor. Elas estão em vigor de alguma medida porque essa era a única maneira de nós podermos chegar aos resultados que eram necessários, de modo a poder sair do déficit excessivo e conseguir uma trajetória de retoma económica que fosse sustentável. Portanto, estamos disponíveis para nos aproximarmos do Partido Socialista, desde que estes objetivos sejam cumpridos e, portanto, de pouco vale estarmos a dizer que estamos todos de acordo que é preciso remover a austeridade se isso nos puser outra vez com um déficit excessivo. Basicamente é disto que estamos a falar, portanto não estamos a falar de coisas que sejam de muito difícil compreensão, estamos a falar de coisas simples. Se nós achássemos que era possível remover a sobretaxa e repor por inteiro os salários na administração pública já no ano de 2016, tínhamos prometido isso na campanha eleitoral, porque não temos nenhum interesse em manter medidas de restrição e medidas de austeridade dentro do país. O que significa, portanto, que estando disponíveis para acertar outros ritmos de recuperação de rendimentos, teremos de os compensar, face àquilo que é a informação disponível, com outro tipo de medidas que nos mantenham num déficit abaixo de 3%. Ora, sobre isto o Partido Socialista não apresentou nenhuma proposta, mas estamos inteiramente disponíveis para poder trabalhar, enfim, sobre um exercício que agora tentaremos fazer, de uma certa adivinhação, mas estaremos depois perfeitamente disponíveis para, no âmbito da conversa que vamos ter na terça-feira, acertar um conjunto de medidas que possam satisfazer, digamos, os objetivos que o Partido Socialista tem e que são nossos também, sem pôr em risco a trajetória de consolidação das nossas contas públicas, a credibilidade da nossa retoma económica e a possibilidade de mantermos acesso a juros mais baixos como temos tido, justamente porque os resultados têm suportado essa melhoria das condições de financiamento na sociedade portuguesa. Não, repare, quando falamos de necessidade de ter um compromisso que dê governabilidade e estabilidade ao país, estamos a falar não apenas do programa de governo, porque isso não existindo não há governo, tem de haver um programa de governo, mas também de condições que permitam a esse governo exercer a ação governativa. O instrumento mais relevante da ação governativa
é sempre o Orçamento de Estado e, portanto, o importante é que haja, quando falamos de condições de governabilidade, condições para estarmos de acordo quanto às linhas essenciais de um programa de governo, por um lado, mas por outro lado também a garantia de que há uma viabilização do instrumento que permite pôr em prática esse programa, que é o Orçamento de Estado. E, portanto, isso é um dado óbvio, não é uma coisa que seja necessário escrever, é o que se deduz por o Governo ter condições para poder governar. Um Governo que não tenha o seu programa aprovado ou que não tenha, pelo menos, a garantia de viabilização dos seus orçamentos, evidentemente que dificilmente depois tem condições de governabilidade e é sobre isso que temos de ter um entendimento, como no passado foi possível obter. Perante este impasse que António Costa qualifica como bastante inconclusivo, receia que o seu governo, o PSD-CDS, possa ser rejeitado na Assembleia e que haja uma maioria de esquerda no Parlamento? Eu não tenho receio nenhum em particular, devo dizer. Estou muito tranquilo com aquilo que foi o resultado das eleições e aquilo que cabe, neste caso, aos dois partidos da coligação, que é, na sequência do resultado, estar inteiramente disponível para acolher qualquer proposta que respeite estes objetivos, seja em termos de composição do Governo ou de formulação do Governo, seja relativamente à Assembleia da República, seja relativamente ao programa do Governo ou ao Orçamento. A nós cabe-nos, portanto, mostrar total abertura para poder discutir qualquer matéria que o Partido Socialista considere relevante. O Partido Socialista não apresentou nenhuma proposta em concreto que nós pudéssemos ponderar. E preferiu que fôssemos nós a dizer o que é que do programa do Partido Socialista consideramos que pode ser viável. É um exercício, enfim, menos normal, digamos assim, porque nós achamos que o Partido Socialista é que deve dar uma indicação de prioridade do que é que considera mais importante. Parece-nos que esse é o espírito natural e normal que se observa. Aqueles que obtiveram o maior apoio nas eleições deverão estar disponíveis para acolher outras propostas que lhe queiram fazer. Se não for apresentada nenhuma proposta, será muito difícil nós dizermos se concordamos ou não, para não chegarmos a uma situação de bloqueio em que não saímos desta conversa, que é uma conversa, digamos assim, que os portugueses não entenderiam. Nós voluntariámos-nos, então, para escolher propostas do Partido Socialista que pudéssemos propor ao Partido Socialista. Sendo certo que arriscamos a que o Partido Socialista na próxima semana diga: olha, essas não eram para nós as mais importantes eram outras. Mas o Partido Socialista depois dirá, e tenho a certeza que não deixaremos de ter uma conversa conclusiva sobre essas matérias. Não se trata de um jogo de empurra, eu gostaria de sublinhar isto. As eleições não trouxeram um quadro de indefinição para o país. As eleições não trouxeram uma maioria absoluta para quem ganhou, mas houve uma força política que ganhou as eleições. O Dr. António Costa e o Partido Socialista apresentaram-se ao eleitorado com um determinado programa e perderam as eleições. Não as ganharam, perderam as eleições. E nós, que não tivemos a maioria absoluta, temos de ter a humildade de ir ter com aqueles que perderam e procurar acolher propostas que eles queiram fazer, de modo a poderem viabilizar o governo que, com mais naturalidade, saiu da vontade que os portugueses manifestaram nestas eleições. Portanto, é assim, não há aqui um jogo de palavras. Esperamos, sinceramente, que uma vez que nós não temos nenhuma restrição, nem colocamos aquilo a que se chamam linhas vermelhas, quer dizer, coisas que não aceitámos discutir. Nós aceitámos discutir qualquer proposta que o Partido Socialista nos queira fazer, seja em sede de programa de governo, de composição do governo, de orçamento de Estado que o governo possa vir a apresentar e, portanto, fomos absolutamente genuínos, dizendo estamos aqui disponíveis para acolher propostas, discutir e acolher propostas que nos queiram fazer. É muito difícil poder dizer aceitamos todas, porque isso depende evidentemente do impacto orçamental que possam ter. Esse exercício terá de ser feito, como não julgo que cada um compreende muitíssimo bem, em função daquilo que é mais relevante ou mais prioritário. Uma vez que o Partido Socialista não quis nesta altura concretizar nenhuma medida que considerassem mais relevante, apresentaram 4 áreas, digamos, de possível entendimento, que já eram conhecidas e às quais eu já tinha dito,
não há nenhum problema, porque estamos de acordo com essas 4 áreas. Nós também achamos que é importante que Portugal cumpra os compromissos europeus. Queremos reforçar o Estado Social e as políticas sociais. Queremos melhorar a retoma económica e poder, evidentemente, garantir aos portugueses uma melhoria da sua recuperação de rendimentos. E estamos interessados também em que políticas tão relevantes como a política de investigação, que aposta na qualificação dos portugueses, isso de resto consta do nosso programa eleitoral, possam ser intensificadas. Não existe, à partida, portanto, aqui uma incompatibilidade na agenda sujeita à discussão. Agora é preciso concretizar. O que é que nestas matérias se considera fundamental e mais importante do lado do Partido Socialista? O Partido Socialista não concretizou. Nós, como eu disse, faremos um exercício um pouco mais atrevido de procurar ir ao encontro do Partido Socialista e depois veremos o que é que o Partido Socialista dirá, sendo certo que o importante, é a única condição, é que no fim não deitemos fora todo o esforço que fizemos até aqui, nestes anos, e depois de estarmos à beira, como o Governo está persuadido que acontecerá, de sairmos do déficit excessivo, termos um déficit inferior a 3%, apenas porque precisamos de ter apoio parlamentar, de repente ficarmos com um déficit de 4% ou de 5%, o risco de ver outra vez os juros da dívida pública a disparar, a Comissão Europeia e a União Europeia a aplicar sanções a Portugal e por aí fora. Isso, evidentemente, nós não queremos, o Partido Socialista diz que também não quer e, portanto, o exercício tem de fechar de maneira a que as coisas se conjuguem de modo a que o objetivo de ter um déficit inferior a 3% e nos termos das regras europeias, um ajustamento estrutural orçamental de pelo menos meio ponto percentual, seja atingido. Nós não recusamos nenhuma solução. Essa questão não nos foi colocada, mas nós não recusamos qualquer solução e, portanto, reafirmo aqui, não estamos, nesta altura, a recusar nenhuma solução. Mais alguma? Não me foi feita nenhuma exigência nesse sentido. Julgo que isto também é importante dizer. Portanto, muito construtivamente, o Partido Socialista não chegou à reunião dizendo: olha, nós isto, aquilo ou aquilo outro não aceitamos do programa que os senhores apresentaram. A única matéria em que o Dr. António Costa foi explícito, já o tinha sido na campanha eleitoral, foi dizendo que não aceitava uma medida de plafonamento na segurança social. Isso já era conhecido. Foi, no entanto, um bocadinho mais longe, dizendo que não aceitava mesmo qualquer medida de plafonamento, fosse horizontal ou vertical, que é uma coisa que os portugueses não sabem, mas que basicamente respeitam uma proposta que a coligação fez e outra, uma proposta que o próprio Partido Socialista fez. Portanto, deduzo que haja uma proposta do Partido Socialista que o Partido Socialista já deixou cair. Mas foi o único aspecto que foi mencionado. Não houve da parte do Partido Socialista nenhuma observação dizendo: nós não aceitamos que a coligação avance com esta ou com outra medida. E isso pareceu-me bastante construtivo da parte do Partido Socialista e não posso deixar de o sublinhar também. Uma última questão. Que propostas concretas fizeram o PSD e o CDS ao Partido Socialista? Eu creio que já respondi a essa questão. Nós demos ao Partido Socialista total latitude e abertura para poder discutir as medidas que o Partido Socialista entendesse como importantes para viabilizar quer o programa de governo, quer o orçamento que o governo há de vir a apresentar, o futuro governo há de vir a apresentar. E, portanto, não colocámos nenhuma restrição. É conhecido o programa que a coligação viu sufragado nas eleições e pareceu-nos que não competia aos partidos da coligação estar, digamos, a fazer um exercício de escolha das propostas que constam do Partido Socialista. Achamos que deve ser o Partido Socialista a dizer o que é que do programa que tem gostaria de ver refletido na ação do futuro governo. Acho que ninguém melhor do que nós próprios, sobre as nossas propostas, estamos em condições de saber o que é mais importante ou o que é menos importante. Mas esse exercício não foi apresentado, nós estávamos à espera que o Partido Socialista o pudesse apresentar. Dou um exemplo, da mesma maneira que o Partido Socialista, que teve mais votos
que o Partido Comunista Português não levou nenhuma proposta ao Partido Comunista Português. Foi o Partido Comunista Português que, sendo partido menor, tendo tido menos votos, achou-se na obrigação de apresentar ao Partido Socialista aquilo que consideraria da sua parte relevante para negociar com o Partido Socialista. Assim também o Partido Socialista teve menos votos do que nós. Faria sentido que nos pudesse trazer uma proposta com um caderno de encargos que nós pudéssemos discutir, e nós não pusemos nenhuma restrição a esse caderno de encargos. Mas não é o facto disso não ter acontecido que nos impedirá de continuar a conversar, porque creio, e este é o aspecto que eu acho que é relevante e com o qual gostaria de terminar, o país não perceberia, depois de ter escolhido uma força política como vitoriosa das eleições, e a quem espera, evidentemente, que possa ser confiada a tarefa de governar, que, pelo facto de não ter maioria absoluta, essa maioria não estivesse disponível para acolher outras propostas e não estivesse inteiramente disponível para dialogar e chegar a um compromisso. É essa a nossa obrigação. Não é uma obrigação só nossa, porque, evidentemente, para se poder chegar a um compromisso, as outras forças políticas também têm estado disponíveis para o fazer. Mas o país não perceberia que, tendo manifestado a sua preferência de governo, não visse agora, da parte de todos os agentes políticos, uma disponibilidade genuína para chegar a um entendimento. O que o país não pode ter nos próximos anos é uma ameaça permanente de crise política e uma perspectiva de ter instabilidade que ponha em causa o processo de recuperação da economia. E, portanto, se o Partido Socialista não nos trouxe matérias que pudéssemos apreciar e discutir, nós proporemos ao Partido Socialista. Não nos parece que fosse, digamos, o passo mais construtivo, mais fácil, mas faloemos. E, na sequência disso, esperamos que o Partido Socialista diga se concorda mais com aquelas, se prefere outras. Digamos que, dado esse pontapé de saída que o Partido Socialista nos pediu para fazer, nós faremos, e não há de ser por isso que não teremos uma conversa organizada, sendo que, recordo, nós disponibilizamos toda a informação que o Partido Socialista entenda ser relevante para tomar as suas decisões e para poder também fazer as suas escolhas e orientar a sua discussão e negociação a partir de terça-feira da próxima semana. Isto era o essencial do que lhes queria transmitir e, creio eu, faz a síntese daquilo que foi o encontro que tivemos com o Partido Socialista, a nosso pedido, e visando manifestar toda a abertura para chegarmos a um compromisso e não defraudar as expectativas que os portugueses têm em poder vir a ter um governo que possa governar com estabilidade e ter tantas garantias quanto possível de que os seus instrumentos de ação política terão apoio no Parlamento para que os portugueses não vejam um processo que é um processo de retoma e de recuperação da sua economia andar para trás e perder os sacrifícios que todos fizemos ao longo destes anos. Muito obrigado.